Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Questões colocadas pelos nossos seguidores. Como pretende definir os números clausos no acesso ao curso de Medicina Dentária? Lista A. Definir os números clausos no acesso à medicina dentária. Essa pergunta é aquilo que questionam todos os médicos dentistas. Porquê? Por causa do excesso de médicos dentistas que temos. Convém dizer, há que ser sério, que a Ordem dos Médicos Dentistas não pode tutelar diretamente a autonomia das universidades. Isso compete às universidades e compete às entidades que regulam, avaliam e acreditam os cursos de ensino superior. A A3ES é uma delas, o Ministério do Ensino Superior e as administrações do governo para essas competências são verdadeiramente quem tutela. Contudo, a Ordem não se pode demitir dessa função. Primeiro porquê? Porque há um regulamento e um estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas, e eu passo a citar o artigo 9 da Ordem dos Médicos Dentistas, a sua alínea L. Uma das atribuições da Ordem é cumprir aquilo que é a acreditação e a avaliação de tudo o que diz respeito à medicina dentária e ao ensino da medicina dentária em território nacional. Se a Ordem dos Médicos Dentistas for séria, for competente e estiver comprometida com o seu trabalho, com o seu regulamento estatutário, verdadeiramente vai ter a obrigação de zelar por essa obrigatoriedade. É importante que a Ordem se centre num único aspecto: qualidade de ensino. Se tivermos a certeza que a qualidade de ensino é conciliável com o aumento de números clausos, verdadeiramente a Ordem dos Médicos Dentistas não pode intervir nessa zona. Mas se porventura conseguirmos mostrar que há um desfazamento entre excesso de número de clausos e números clausos avultados às capacidades logísticas, pedagógicas, científicas das instituições de ensino superior, verdadeiramente a Ordem tem que ser dura, tem que ser determinada. Eu não tenho qualquer dúvida que as instituições de ensino superior que tutelam as formações de medicina dentária são as primeiras a querer ser competentes na qualidade, no rigor e no prestígio das suas universidades. A Ordem estará sempre ao lado desse mesmo rigor e desse mesmo prestígio. Não podemos descurar a fase embriogénica, a fase embriológica de uma profissão, quando será o futuro dessa profissão a ser definido nesse período embrionário. Todos nós somos médicos e sabemos que os defeitos congénitos são os mais difíceis de corrigir. E é nesse sentido que a Ordem dos Médicos Dentistas vai estar empenhada a trabalhar numa lógica construtiva, numa lógica de melhoria e numa lógica de evolução da classe, não pela qualidade, em detrimento da quantidade. Esse é um ponto importante e podem ter a certeza que podem contar comigo. Tem como seu objetivo acreditar a formação pós-graduada não universitária? De que forma? A acreditação da formação não universitária pela Ordem dos Médicos Dentistas tem única e exclusivamente o reconhecimento como um selo de garantia da própria Ordem, que cumpram os requisitos mínimos. Essa acreditação não pode ser vista nunca como uma acreditação relativamente àquilo que é os créditos de uma instituição de ensino superior. A Ordem não é, por si só, uma entidade formativa. Esse não é o seu princípio. Contudo, naquilo que são as suas atribuições, é muito importante que a Ordem reconheça e valorize um crédito relativamente ao prestígio, à qualidade e ao rigor. Há uma comissão científica que pode e deve garantir esse mesmo rigor e esse mesmo prestígio. Sabemos nós que há um crescente número relativamente às formações, muitas vezes feitas por colegas e muitas vezes feitas até por entidades que não têm muito a ver com a medicina dentária. É importante que esse escrutínio seja feito, que essa valorização e que essa transparência venha ao de cima e valorizar a formação que é feita por todos os médicos dentistas e não por entidades externas ao ecossistema da medicina dentária. A Ordem vai estar sempre comigo ao lado dos médicos dentistas, porque não tenho dúvida nenhuma que são os médicos dentistas que mais sabem sobre a medicina dentária, sobre a saúde oral e as competências formativas e de evolução para a própria profissão e para o impacto societal que a saúde oral tem. Por outro lado, é importante mostrar que valorizar os médicos dentistas é sinónimo de valorizar toda a saúde oral em Portugal, porque são os médicos dentistas que mais entendem, que mais sabem e que mais podem fazer pela saúde oral em Portugal. Valorizar a formação,
acreditar essa formação devidamente escrutinada, com critérios fixos e devidamente reconhecida aos médicos dentistas, é a garantia de fazermos mais pela saúde oral em território nacional e em território internacional. Lista B. Caras e caros colegas, duas questões na ordem do dia que muito preocupam os médicos dentistas, que também muito me preocupa a mim e à minha equipa. E estaremos com certeza preparados para exercer junto às faculdades o nosso magistério de influência numa negociação séria que possa levar a bom porto a questão da formação do pré-grado, mas também temos que a juntar ao pós-grado. Chegar a um entendimento entre as faculdades para que se possa uma coisa complementar a outra e beneficiar a medicina dentária. Não venho para aqui dizer-vos que vou conseguir tudo de um dia para o outro, mas venho garantir-vos o meu e o nosso magistério de influência para chegarmos a um entendimento de uma win-win situation que sirva as faculdades e sirva também os médicos dentistas. Como sabem, o ensino depende do Ministério da Educação, não depende do Ministério da Saúde, nem depende tão pouco da Ordem. O que depende da Ordem é o magistério de influência, a sua capacidade de influência para conseguir ir mais além. É isso que vos prometo, com verdade, sem demagogia e sem populismo. E é isso que nós vamos fazer. A outra questão que colocam, também muito interessante, é a acreditação da formação pós-graduada não universitária. Como sabem, a Ordem já acredita alguma formação nos seus cursos para a formação contínua, mas é um primeiro passo e naturalmente estaremos abertos e temos até previsto no nosso programa uma medida nesse sentido, ou medidas nesse sentido. E portanto as competências sectoriais já são um pouco isso, e vamos com certeza estar muito atentos a essa situação, vamos naturalmente implementá-la, mas com regras, pensada, discutida com a classe, para que sirva a todos e não apenas a alguns. É esse o nosso objetivo. Sim, devemos certificar formação pós-graduada não universitária, sim, com regulamento, com regras, de modo a servir toda a classe, que é isso que nos interessa, é isso que nos move, é esta equipa e é esta lista B. Muito obrigado. Lotos, 72